Goiás, 1801. O cheiro forte de terra vermelha e suor azedo pairava sobre a fazenda do Ouro Queimado, um feudo de cana-de-açúcar e gado em franca expansão, apesar da decadência da mineração na capitania. O capitão Mor Sebastião, um homem de barba espessa e olhos de granito, governava com a firmeza de um carrasco e a fé de um beato cruel, encontrando na Bíblia a justificativa para cada golpe de seu rebenque. A mão de obra, quase integralmente composta por escravizados de origem banto, era tratada não como gente, mas como peças de um intrincado e lucrativo engenho. Em meio a esse inferno verde vivia Inácio, um garoto de 10 anos que trazia consigo uma maldição ou uma bênção, dependendo de quem o olhava. Ele nunca dormia. Era uma anomalia que desafiava a natureza. Desde que se podia lembrar, Inácio jamais havia cedido ao repouso. No crepúsculo, quando o corpo exausto dos outros cativos finalmente encontrava o alívio breve da noite na escuridão fétida da senzala, Inácio permanecia desperto. Seus olhos, grandes e incrivelmente lúcidos, refletiam as brasas moribundas da fogueira comunitária, absorvendo a respiração pesada, os murmúrios de esperança e os choros contidos dos seus irmãos de cativeiro. Essa vigília perpétua havia moldado o menino. Ele não era forte o bastante para as lides mais pesadas da roça, mas sua mente era um mapa infalível. Sabia onde cada ferramenta estava guardada, a hora exata da troca de turno dos feitores, a frequência das rondas na casa grande. O dia lhe dava o trabalho, a noite lhe dava o conhecimento. O mistério de sua insônia começou a circular como um vento frio. Entre os escravizados, a mãe de Inácio, uma curandeira de poucas palavras chamada Indide, insistia que era um feitiço de proteção legado por seus ancestrais, um olhar que não podia ser fechado pela escuridão. Já de Pureza, a esposa do capitão Mor, mulher nervosa e supersticiosa, viu no menino um presságio ruim. Para ela, apenas a alma de um pecador ou de um espírito doente não encontraria descanso. Inácio, o menino vigia, começou a ser evitado por alguns, temido por outros, mas sua presença silenciosa era uma certeza constante. Naquela noite, enquanto a senzala dormia um sono intranquilo, Inácio viu Zumbi, um dos homens mais velhos e respeitados, esgueirar-se para fora, seguindo a trilha escura que levava à velha e abandonada senzala no extremo da fazenda. Um lugar que todos temiam, onde, diziam os mais velhos, jaziam segredos que o capitão Mor tentava enterrar. A mente alerta de Inácio registrou o detalhe. Zumbi levava um velho patuá na mão, um gesto de proteção contra o que quer que fosse. O menino sentiu o peso de seu dom. Ele era o único naquela vasta fazenda que, por força da sua maldição, seria capaz de desvendar o que se escondia nas sombras. A noite na fazenda do Ouro Queimado era úmida e fria, um contraste cortante com o calor escaldante do dia. Inácio, impelido por uma curiosidade maior do que o medo, esperou o silêncio se tornar absoluto, o zumbido dos insetos ser a única melodia audível, antes de seguir os passos de Zumbi. O velho escravo, um homem de ombros largos e alma cansada, era um dos poucos que Inácio sentia que o viam como algo além de um objeto. Zumbi havia lhe ensinado o nome das estrelas e as histórias de sua terra natal, coisas que os chicotes do capitão Mor não podiam apagar. O patuá que Zumbi segurava era um sinal de que sua jornada era perigosa e talvez sagrada. A trilha que Inácio percorreu era pouco usada, coberta por um mato rasteiro que arranhava suas canelas finas. Levava para o lado leste da fazenda, em direção a um antigo cafezal que havia sido abandonado após uma misteriosa praga. No fim do cafezal, erguia-se a silhueta da velha senzala, uma construção de pau a pique que o capitão Mor havia desativado anos atrás, sob a alegação de que estava infestada de ratos e que era perigoso para a saúde dos escravizados. Na verdade, sussurravam,
O lugar era assombrado por espíritos de cativos que ali haviam perecido em condições terríveis. Os escravos temiam o local mais do que o castigo físico. Ao se aproximar, Inácio notou um brilho fraco e bruxuleante vindo de uma pequena fresta na parede de barro. Com a cautela que a privação do sono lhe havia ensinado, o menino se esgueirou até a abertura e espiou. Dentro, Zumbi estava de joelhos, não rezando para o Deus dos brancos, mas entoando cânticos suaves em uma língua que Inácio não compreendia, uma melodia grave e ancestral. No centro da sala, sobre o chão de terra batida, havia um pequeno montículo de pedras, e sobre ele um patuá em chamas e algumas folhas secas. Zumbi, o forte e silencioso, estava em prantos. "O que procuras aqui, pequeno Inácio?" Madê perguntou Zumbi, sem sequer se virar. A voz do velho era rouca, mas não hostil. O coração de Inácio disparou. Ele havia sido descoberto. Eu vi o senhor saindo", balbuciou o menino, sentindo o peso da mentira. Zumbi girou o corpo cansado. "Sim, eu sei. Eu também não durmo, Inácio. Não como você, mas a tristeza me mantém desperto." Ele apontou para o montículo. "Aqui é onde enterramos as nossas histórias, aquelas que eles querem que esqueçamos. Eu venho pedir força para continuar." Inácio se aproximou e Zumbi lhe permitiu ver um pequeno osso polido escondido na base do montículo. "Este Inácio é de um amigo que não queria ser esquecido. E há algo mais aqui. Algo que se move na escuridão. Algo que o Capitão Mor escondeu sob esta terra e que só a tua vigília constante pode ver." O velho lhe entregou um amuleto de madeira e disse: "Vá embora e não durma. Não pare de olhar." A manhã seguinte trouxe a rotina de trabalho brutal, mas para Inácio tudo tinha mudado. O peso do osso e do amuleto, que ele escondeu sob o trapo que vestia, parecia o peso de um juramento. O capitão Mor Sebastião, cavalgando em seu cavalo baio e imponente, era a figura central da opressão, e Inácio, trabalhando na cozinha como ajudante, tinha o privilégio e a maldição de observá-lo de perto. O capitão Mor tinha um segredo. Apesar da fachada de homem de Deus e senhor de terras, ele era atormentado por pesadelos terríveis. Pureza, a senhora da Casa Grande, frequentemente acordava com os gritos abafados do marido. "Pureza, eu o vi. Aquele olhar que não fecha." Gritou ele certa manhã durante o desjejum, agitando a xícara de porcelana. Inácio, que estava perto reabastecendo a água, estremeceu. "Não durmo mais, mulher. É o feitiço daquele negrinho. Ele me observa. Olhar de demônio." Esbravejou Sebastião, batendo na mesa. De pureza, pálida, tentava acalmá-lo, mas seus próprios olhos evitavam o menino. Para a senhora, Inácio era a personificação da desgraça que havia se abatido sobre a fazenda. Uma desgraça que começou quando o capitão Mor, anos antes, ordenou o fechamento da senzala velha e a demolição do pequeno oratório que os escravizados haviam construído ali. A partir desse dia, a atenção do capitão Mor sobre Inácio tornou-se uma vigilância perigosa. Ele ordenou que o menino trabalhasse em lugares mais visíveis, limpando o pátio central, servindo a mesa da Casa Grande, sempre sob o escrutínio de um feitor de confiança. O capitão Mor não podia se livrar de Inácio, pois havia nele uma curiosidade mórbida. Ele queria ver o menino sucumbir ao sono, provar que a insônia era um truque, uma artimanha. Mas Inácio resistia, seu corpo magro movendo-se com a lentidão da fadiga, mas sua mente sempre alerta. Em uma tarde quente, enquanto Inácio varria a entrada da Casa Grande, ele ouviu uma discussão acalorada vinda do escritório do capitão Mor. Uma voz de um viajante, um comerciante de Vila Boa, falava sobre uma mina secreta que teria secado anos antes, mas que, diziam os sussurros, ainda guardava um veio de ouro inexplorado. "Seu capitão, o mapa de que me falou." "Se ele ainda estiver por aí?" disse o comerciante. O capitão Mor respondeu com um tom cortante. "O mapa foi queimado junto com o resto daquela desgraça. Ninguém pode saber da mina, é a minha ruína, homem." Inácio parou de varrer, a exaustão esquecida. O ouro, a velha senzala, o segredo que Zumbi falara,
O menino percebeu que a verdade que buscava não era apenas mágica ou espiritual, mas sim material e que estava enterrada, literalmente, sob os pés de todos. Sob os pés de todos. Movido pela descoberta da conversa e pela certeza de que a mina estava ligada à velha senzala, Inácio intensificou sua vigília. Ele compreendeu que o capitão Mor não temia a assombração ou a maldição. Ele temia a verdade sobre sua riqueza e a origem de sua fazenda. O ouro era o segredo e a senzala a chave. Naquela noite, Inácio voltou à ruína, o amuleto de zumbi apertado em sua mão. Não havia fogueira, nem o velho. O silêncio era tão denso que parecia uma substância. Inácio começou a inspecionar o local à luz fraca da lua que entrava pelas frestas. Lembrou-se do oratório que havia ali, mencionado por Den Pureza. O oratório fora construído pelos primeiros escravos trazidos para a fazenda, quando esta ainda era um modesto garimpo. Enquanto passava as mãos pela parede, Inácio sentiu um leve desnível. Sob uma camada espessa de barro ressecado, havia uma pedra de granito, fria ao toque e deslocada. Com as unhas e a força que só o desespero de um cativo pode dar, ele raspou o barro. Revelou-se uma série de entalhes, símbolos estranhos que pareciam cruzar o desenho de uma árvore com um mapa estelar. Os símbolos eram a língua esquecida de que Zumbi havia falado, os códigos que os escravos usavam para se comunicar em segredo. Inácio, que nunca havia aprendido a ler e escrever na língua dos brancos, agora sentia uma conexão com aqueles sinais. Ele se lembrou das histórias que Ndidi, sua mãe, contava sobre a cosmogonia banto, sobre a árvore da vida e os caminhos do espírito. Ele tentou decifrar. A árvore, para os bantos, era a ligação entre o céu e a terra, e os símbolos ao redor pareciam indicar direções, talvez a localização da mina, e datas. A data marcada era o ano de 1789, o ano em que a senzala velha foi desativada e em que uma revolta de escravos foi brutalmente sufocada. Inácio voltou para a senzala principal. Precisava de Ndidi. Sua mãe era a curandeira, mas também a guardiã das tradições. Esperou o dia raiar, o sol mal despontando, e a abordou no brejo, enquanto ela colhia ervas. Ndidi, vendo a excitação nos olhos que nunca fechavam do filho, o levou para um canto escondido. Inácio lhe mostrou um desenho que havia feito dos símbolos, usando um pedaço de carvão na palma da mão. Ndidi empalideceu. Isto é um mapa. Não é um mapa de terra, Inácio, é um mapa de almas. Mostra o caminho para o Mufina, a mina de ouro amaldiçoada. Mas mais do que isso, é o juramento de Ndinga, o líder da revolta de 89. Ele jurou que o ouro seria a arma contra o Capitão Mor e que o segredo seria revelado pelo olho que tudo vê. A mãe de Inácio, então, revelou uma cicatriz em forma de lua minguante escondida sob seus cabelos. Você não dorme, meu filho, porque é a reencarnação de Ndinga. Você é o olho dele. E o Capitão Mor teme o seu olhar porque sabe que com você o juramento retornou. A revelação de sua mãe atingiu Inácio como um raio, a única coisa capaz de sacudi-lo mais do que a falta de sono. Ele não era apenas um menino insone, mas o herdeiro de uma promessa de liberdade. A partir desse dia, Inácio parou de buscar uma cura para sua insônia e começou a abraçá-la como um poder. A rotina na Casa Grande se tornou sua escola de estratégia. O Capitão Mor, percebendo a mudança no garoto, talvez uma firmeza renovada em seu olhar, aumentou a vigilância. Ele designou o feitor mais cruel da fazenda, um mestiço de nome Cândido, para ser a sombra de Inácio. Cândido era a antítese do garoto, bruto, ambicioso e leal ao Capitão Mor, vendo a crueldade como o caminho para a ascensão social. Ele seguiu Inácio por toda parte, chicote na mão, à espera de um erro. Mas Cândido tinha um vício, o jogo. Inácio passou a observar os hábitos de Cândido. Notou que o feitor, nas horas vagas, se reunia secretamente com alguns capatazes no celeiro,
apostando o pouco dinheiro que tinham em jogos de dados. E o mais importante, Cândido bebia em excesso para esquecer o que fazia. Na noite seguinte, Inácio pôs em prática um plano arriscado. Ele sabia que precisava de tempo na velha senzala sem ser interrompido. Aproximou-se de Cândido no pátio e, com a timidez forjada de um escravo, lhe entregou o amuleto de madeira que Zumbi havia lhe dado. Feitor, o velho Zumbi disse que este amuleto traz sorte no jogo. É de uma madeira rara da costa, da sorte. O senhor pode ter todo o ouro que precisa. O olhar de Cândido, entre o ceticismo e a cobiça, avaliou o pequeno objeto. Aquele feitor não acreditava em feitiços, mas acreditava na sorte. Ele o pegou e perguntou: "O que você quer, moleque?" Inácio, mantendo o olhar fixo, respondeu: "Apenas me deixe trabalhar sozinho na lavagem dos porcos depois da meia-noite. É trabalho sujo e o cheiro me incomoda menos que a sujeira da casa grande." Cândido gargalhou com a simplicidade do pedido. Pensou que o garoto apenas queria evitar o trabalho duro da lavoura. Ele concordou, vendo no amuleto uma promessa de ganho e na solicitação do menino um alívio em sua tarefa de vigilância noturna. Naquela noite, enquanto Cândido, bêbado de cachaça e cegado pela ganância, perdia as economias na roleta clandestina, Inácio esgueirou-se até a velha senzala. Ele tinha a madrugada inteira. Chegando lá, ele encontrou Zumbi, que havia voltado e estava esperando por ele. "Eu sabia que você entenderia", disse Zumbi, apontando para a pedra. É hora de decifrar o resto do mapa. O olho que não dorme precisa nos guiar até onde o Capitão Mor escondeu o seu ouro, antes que ele acabe com tudo." Inácio sabia que o tempo estava correndo e que a cada dia que passava, o Capitão Mor ficava mais insano com o medo de ser exposto. Zumbi e Inácio passaram as madrugadas seguintes juntos, na velha senzala. O velho, que também carregava a dor da memória, era o elo com o passado e o menino o farol do presente. A insônia de Inácio permitia-lhe passar horas concentrado na análise das marcas na pedra, memorizando cada curva e traço. Zumbi, por sua vez, explicava os símbolos da cosmogonia bantu e a linguagem cifrada dos escravizados. A árvore da vida representava a fazenda, as estrelas, as rotas de fuga, e o círculo no centro, com um ponto em seu miolo, era o Mufina, a mina de ouro amaldiçoada. O Capitão Mor Sebastião, enquanto isso, estava cada vez mais tenso. O amuleto que Cândido estava usando estava dando azar em vez de sorte, o que aumentou a paranoia do feitor, que começou a desconfiar de Inácio. Sebastião, por sua vez, parecia ter perdido a sanidade. Ele havia mandado queimar todos os livros de história e geografia da Casa Grande, temendo que alguém descobrisse a localização de mapas antigos da região que pudessem revelar a existência da mina a forasteiros. D. Pureza. Assustada com a fúria e o delírio do marido, começou a pedir conselhos a Ndidi, a curandeira, em segredo. O Mufina está na nascente do Rio da Morte, atrás da colina dos Ipês. Decifrou Zumbi em uma dessas noites apontando para a pedra. Mas o mapa também mostra uma coisa que Ndinga escondeu: os registros. O Capitão Mor não quer o ouro. Ele já o tem. Ele quer destruir os registros da mina, que provam que o ouro foi extraído por escravos libertos, que ele massacrou e escravizou novamente. O ouro é a prova de um crime de guerra. Zumbi tossiu, cuspindo sangue. O trabalho no canavial estava cobrando seu preço. Inácio olhou para o velho com admiração. "Onde estão os registros, Zumbi? O que Ndinga fez?" O velho apontou para a parte inferior da pedra, onde um símbolo parecia indicar um enterro. O Capitão Mor enterrou os corpos dos homens de Ndinga, mas o líder sabia que ele faria isso. Ele enterrou os registros no único lugar que ele jamais procuraria, sob a fundação da Casa Grande, onde os escravizados eram mais usados para a construção. Ele inverteu a lógica. A senzala guarda o mapa, a Casa Grande, o tesouro, que é a verdade. Com essa informação, o plano de Inácio se tornou claro. Ele não precisava de um exército, precisava de uma verdade que pudesse ser contada.
Ele precisava entrar na casa grande, ir para o local exato indicado na fundação e encontrar o registro. A insônia de Inácio, o olhar que tudo vê, era o único elemento que poderia permitir que ele executasse o plano. Ele viu que havia um buraco na cerca que dividia a senzala da casa grande, um ponto cego para os feitores que ficavam na área do celeiro. Zumbi sorriu, um sorriso triste e sábio. O ouro não nos libertará, Inácio. A verdade o fará. A verdade o fará. A oportunidade de Inácio veio em uma noite de forte tempestade. Um dilúvio caía sobre Goiás e a fazenda do Ouro Queimado parecia afundar na lama. O capitão Mor, Sebastião, cada vez mais paranoico e embriagado, estava trancado em seu escritório, e Cândido, o feitor azarado, estava dormindo a embriaguez no celeiro. Era a chance perfeita para o olho que não dorme agir. Inácio, com o coração acelerado e a mente clara, usou a chuva para abafar o som de seus passos. Ele se esgueirou pela escuridão até o ponto cego da cerca, o buraco que havia sido aberto pela queda de um tronco. A entrada da casa grande, normalmente vigiada, estava deserta. Os serviçais dormiam nas dependências dos fundos. O fogo da cozinha estava quase apagado. O menino entrou como um fantasma, sabendo exatamente onde ir, graças aos seus anos de observação insone. Ele sabia o traçado de cada tábua, o rangido de cada assoalho. O local do registro, segundo a decifração de Zumbi, ficava na adega, sob a pesada mesa de jantar do capitão Mor. Uma área que havia sido aterrada durante a última reforma da casa. A adega era fria e cheirava a mofo e vinho. Inácio seguiu o símbolo de enterro na fundação. Quindidi havia confirmado estar ligada a uma antiga tradição de sepultamento de objetos sagrados na base de novas construções. Com uma pequena enxada de jardinagem que havia escondido, ele começou a cavar na terra solta sob a mesa. O trabalho era lento, doloroso e perigoso. O som da enxada na terra era abafado pela tempestade, mas o risco de ser descoberto era imenso. Após o que pareceram horas, Inácio sentiu um toque sólido. Ele puxou e revelou uma pequena caixa de madeira incrustada com os mesmos símbolos bantos da pedra. Ele a abriu e dentro, envoltos em panos de linho, estavam os registros da mina do Mufina. Eram cartas e recibos assinados pelo capitão Mor, datados de 1789. Os documentos não apenas atestavam que o ouro da mina havia sido descoberto e extraído por um grupo de escravos libertos, Njinga e seus homens, mas também provavam que Sebastião havia prometido a liberdade em troca da partilha dos lucros. Em vez de cumprir a promessa, Sebastião os massacrou e reescravizou os sobreviventes e suas famílias, rebatizando a mina como Ouro Queimado para apagar a história. O capitão Mor não temia a insônia. Temia que a prova de seu crime caísse nas mãos certas. De repente, a porta da adega se abriu com um estrondo. Era o capitão Mor, pálido, com uma espingarda de caça na mão. Ele havia acordado com a sensação de estar sendo observado, a mesma que o atormentava há anos. Eu sabia que você viria. Eu sabia que aquele teu olho maldito me encontraria. Gritou ele, a voz alterada pelo vinho e pelo pânico. Inácio estava encurralado, a caixa com o registro de Njinga em suas mãos. O capitão Mor Sebastião avançou, o cano da espingarda apontado diretamente para a cabeça de Inácio. Devolva! Isto é meu. É o meu segredo. Ninguém pode saber que o ouro queimado é sangue e mentira. Ele berrava, tropeçando. Inácio, o menino que nunca dormia, encarou seu senhor. Seu olhar, habitualmente exausto, agora irradiava uma clareza inumana, a lucidez de quem vê a verdade nua e crua. Não é seu, capitão Mor, respondeu Inácio, a voz trêmula, mas firme. É a mentira que o senhor enterrou. É a liberdade que o senhor roubou. Nesse momento, Dan Pureza, atraída pelo barulho e pelo medo, apareceu na porta da adega. Ela viu a figura insana do marido, a espingarda na mão, e o menino coberto de terra segurando a caixa. Sebastião, pare! O que você está fazendo? É só um menino!
gritou ela desesperada. O capitão Mor, completamente descontrolado, disparou um tiro que se perdeu na parede de barro, o som ensurdecedor da pólvora ecoando pela casa. O barulho foi a faísca. O estampido acordou a todos. Feitores, serviçais e escravizados saíram correndo de seus aposentos para ver o que acontecia. Inácio, aproveitando o momento de confusão, correu. Ele não fugiu para o campo. Ele correu para a senzala, não a velha, mas a que estava cheia de gente. Ao chegar, ele subiu no estrado central e abriu a caixa, jogando os papéis no chão para que todos vissem. A luz fraca do amanhecer começava a atingir o céu, e os escravizados, agora reunidos, viram os papéis assinados. A prova de que a fazenda era uma farsa construída sobre um crime. Zumbi, que havia seguido o menino, pegou um dos documentos e, com uma força que parecia vir de seus ancestrais, traduziu em voz alta o teor da confissão e do massacre. O ouro queimado não nos pertence. Esta fazenda foi paga com a vida de Ndinga e sua gente. Fomos enganados. Ele quebrou o juramento. O capitão Mor Sebastião chegou à senzala espumando de raiva. Mas ele não encontrou mais um grupo de escravos, mas uma multidão de homens e mulheres que pela primeira vez viam uma verdade que os unia. Cândido, o feitor azarado, viu na fúria de Sebastião sua própria ruína e, percebendo o perigo de ser associado a um criminoso exposto, usou seu machado para deter Sebastião, que foi imobilizado. O medo deu lugar à indignação. A revolta que havia se tornado mito agora era realidade. Inácio, o menino que nunca dormia, não precisou mais de seu olhar constante. Ele havia cumprido seu fardo. Ele havia revelado a história. Sebastião foi levado preso pelas autoridades de Vila Boa, que vieram à fazenda investigar o motim. A fazenda do ouro queimado foi desativada e seus bens confiscados. Meses depois, Inácio, Ndidi e Zumbi estavam livres, trabalhando em um pequeno sítio perto da antiga fazenda. O ouro nunca mais foi procurado, pois a verdade era o verdadeiro tesouro. Em uma noite de paz, Inácio, sentado na varanda, sentiu o peso das pálpebras pela primeira vez. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez em 10 anos, o menino escravo que nunca dormia cedeu a um sono profundo e tranquilo, o sono da liberdade.